O Ministério tem que nos dizer, com rigor, exatamente, quais é que são os impactos nos horários das escolas, portanto, nos horários dos professores e, portanto, eu diria, o impacto no emprego dos professores das medidas que já começaram a ser tomadas. Portanto, estamos a falar de medidas que estão previstas no Orçamento de Estado, redução, o fim da área projeto, o fim do estudo acompanhado, a passagem da EVT de 2 para 1 professor, a redução de horas, por exemplo, no crédito das escolas, nas coordenações dos estabelecimentos, no plano tecnológico de educação, enfim, são cortes atrás de cortes, cortes atrás de cortes, e não estamos a falar de emagrecimento. Emagrecimento significa cortar as gorduras, e aquilo que o Ministério da Educação e o Governo estão a fazer é começar a cortar a carne e até, em alguns casos, a rapar no osso, e, portanto, isso não é aceitável, porque o que fica em causa, para além do emprego dos professores, o que é para nós um aspecto extremamente preocupante, porque nós calculamos que mais de 30 mil possam ficar fora do sistema no próximo ano, é também a forma como a escola se vai poder organizar e funcionar com estas regras e, fundamentalmente, os impactos que na qualidade do ensino isto tem e o que é que isso significa também para os nossos alunos. Agora, evidentemente, que nós estamos preocupadíssimos que para o ano a esmagadora maioria dos professores contratados fique na rua e que muitos professores, mesmo sem serem contratados, sendo atingidos por esta situação, não é? Por esta redução, sejam também eles abrangidos aqui fundamentalmente, porque por medidas que depois, sendo irracionais, embora curiosamente ditas de racionalização, não é? Acabem por pôr fora professores que são precisos ao sistema. E são precisos ao sistema. Nós estamos a falar de um sistema que vai ter desafios importantíssimos, o alargamento da escolaridade para 12 anos, nós estamos a falar de um sistema que vai ter, tem já definidas metas educativas até 2015 de poder reduzir o abandono, portanto ter mais alunos nas escolas. Nós estamos a falar de um sistema que diz a toda a hora que aposta nas novas oportunidades e em mais jovens e adultos nas escolas. Portanto, nós estamos a falar de um sistema que tem desafios pela frente que vão fazer com que muito mais, e considerando que são sérios essas afirmações, muito mais alunos vão estar nas escolas. Isso não é compatível com aquilo que hoje nós podemos observar, que é muito menos professores vão estar nas escolas. Não é possível, a não ser que seja com impactos na qualidade do ensino, e isso nós não estamos de acordo. E uma coisa, falou em 30 mil, esses 30 mil são contas da FENPROF. Do lado do Ministério, já há algum número? Pois é, esse número que nós hoje, foi isso que nos trouxe aqui sobretudo, e que, enfim, por aquilo que nos é dito do Ministério da Educação, é claro que o número é elevadíssimo, que as preocupações são tão grandes que o que se pretende é não dar a conhecer. E, portanto, quando alguém esconde aquilo que se quer saber, é porque sabe que aquilo que esconde é muito grave. E nós estamos convencidos que podemos estar aqui perante uma situação muito complicada, com um impacto fundamentalmente em setembro. Em alguns aspectos, já agora, por exemplo, levantámos também a questão, como é que é possível ter neste momento, no mês de dezembro, para não pagar um mês de salário a professores, deixar 15 dias, quase 3 semanas sem aulas os alunos, para não fazer um contrato de um mês em que as aulas eram só 3 semanas. Portanto, isto não é possível. Estamos a falar de alunos do secundário, em alguns casos 12º ano, mas não apenas, não é? Mas, eu diria, o impacto, sobretudo, destas medidas será sentido em setembro, quando milhares de horários tiverem sido deitados abaixo, as escolas os tiverem perdido e, portanto, horários correspondem a postos de trabalho a professores, e aqui temos contratados e professores dos quadros a serem atingidos. Portanto, nós dissemos ao Ministério da Educação que, depois deste tempo todo em que procuraram explicar o inexplicável, e o inexplicável era porque é que tomam estas medidas, não tem explicação, algumas delas, enfim, explicações, Deus nos livre se de facto fossem argumentos aceitáveis. Mas, independentemente disso, o que nos trouxe aqui hoje foi saber qual o número de horários que, por cada uma das medidas, é deitado abaixo. Quantos horários serão na totalidade reduzidos? Quantos professores ficam em risco de perder o emprego? E sobre isso não vão respostas. E, portanto, o que dissemos ao Ministério é que é natural que ainda hoje ou amanhã chegue aqui novo ofício a dizer exatamente aquilo que dissemos no anterior. Queremos saber qual é o número de horários que são perdidos com estas medidas. E a seguir, se a resposta for a mesma que é nenhuma, qual é o passo a seguir? Nós temos contas feitas, a resposta mesmo que não seja nenhuma, nós já percebemos que pelo menos 30 mil horários estarão aqui em causa. Portanto, mesmo que a resposta seja nenhuma, nós já sabemos, ou pelo menos já projetamos impactos extremamente negativos e, portanto, a resposta a seguir é a resposta dos professores. E a resposta dos professores é aquela que houver disponibilidade. E a disponibilidade vai passar por lutar, por voltar a defender, e eu vou-lhe dizer, a defender o emprego,
a defender o salário, até no mês que vem os salários estão cortados, não é? A defender o emprego, a defender os salários, a defender direitos, mas sobretudo a defender uma escola com qualidade para os nossos alunos. É isso que nos move e nesse aspecto e em relação a estes desejos dos professores, a estas reivindicações, já mostramos que somos capazes de fazer grandes lutas e é isso que se calhar vamos ter de repetir. Mas vem então o silêncio do lado do Ministério como uma confirmação desses números que avançaram? Ou acham que ainda poderá ser pior? Sim. Não. Vemos que o silêncio do Ministério significa que a dimensão da catástrofe é tão grande, não é? Como aquela que nós temos vindo a projetar, não é? Isso nós percebemos todos. Se eventualmente fosse metade ou um terço daquilo que nós achamos, seguramente o Ministério da Educação diria: não, vocês estão a exagerar, nem isso consegue dizer. Portanto, o Ministério sabe que, feitas as contas, é fácil perceber, por exemplo, num determinado grupo, estamos a falar de Educação Visual e Tecnológica, se estamos a dizer que há um grupo que se trabalha com 2 professores e que vai passar a trabalhar com um, que metade dos professores ficam sem horário, porque isto não é preciso saber fazer grandes contas, não é? E para perceber até que neste caso concreto, entre muitos outros aspectos da formação, etc., há até aspectos de segurança que estão em causa. Estamos a falar de turmas de 20 e tal alunos, em que são manuseados instrumentos, martelos, serrotes e outros instrumentos de trabalho, não é, que os alunos usam, onde para esses 20 e tal alunos, numa aula com tanta atividade como esta, vai ficar um professor. Isto é irresponsabilidade e penso que os próprios pais não deixarão de manifestar-se contra isso.